Oi, gente! Hoje eu tô aqui porque eu achei interessante fazer esse vídeo para tentar explicar um pouquinho sobre o que eu falei no terceiro dia do retiro. Aquele dia que a Eliane foi a minha criação, né? Que eu pude criar como que eu pude criar tão perfeitamente uma pessoa para poder me ajudar nessa busca espiritual, né? Então, eu acho que ficou muito vago isso, e realmente é um assunto bem difícil de ser abordado, porque chegaram várias dúvidas, várias questões me perguntando a respeito disso, desse processo, como é que foi, pessoas que não entenderam direito o que eu disse, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar novamente. Não sei se eu vou conseguir, porque, cara, é muito difícil. Como eu digo, a ayahuasca é a medicina do sentir. Então, assim, é muito difícil a gente colocar em palavras aquilo que a gente sente e entende, né? Todos esses vídeos que eu faço, contando sobre as minhas experiências, sobre o que eu vivi, o que eu aprendi lá na ayahuasca, é pouco, porque assim, por mais que eu tente colocar tudo isso em palavras, cara, não é nem um terço daquilo que realmente eu entendi, de que eu realmente senti, né? Eu vou contar, vou repetir um pouquinho, tá? O que eu falei no terceiro dia sobre essa parte, e eu vou tentar ser clara aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Bom, no terceiro dia, né, eu dei um show, né, porque eu não queria tomar a ayahuasca da noite, porque já seria a terceira vez, né, naquele dia, e eu ainda estava sob efeito da ayahuasca que a gente tomou no yoga. Então, assim, o meu ego gritou, o meu ego esperneou, ele quis dar o show, entendeu? E eu simplesmente permiti com que ele desse o show dele, né? Eu não barrei, eu não briguei. Então, eu comecei a sentir mal-estar, eu comecei a sentir confusão mental, sabe? Eu não sabia o que eu queria fazer, e aquilo me dava uma angústia muito grande, porque eu não tinha controle nenhum sobre as minhas vontades, sabe? É uma sensação muito estranha. E aquilo foi me consumindo, até que eu fui falar com a Eliane, né? Ela é uma das fiscais do Instituto Xamânico Morada do Sol, e a minha madrinha querida do coração, a pessoa que me ajudou desde a primeira vez que eu tomei a ayahuasca e surtei. Enfim, eu tenho um carinho muito grande por ela, muito, muito, muito grande. E eu costumo dizer assim que se anjos existem, a Eliane é a prova disso, sabe? Aí é o seguinte, desde a minha primeira vez que eu dei um escândalo, quando eu tomei a ayahuasca e a Eliane me ajudou, eu nunca mais pedi ajuda de fiscal. Eu aprendi durante esse tempo todo a me cuidar sozinha. Então, por mais peia que eu estivesse passando, um período difícil, coisa e tal, eu não chamava mais ninguém. Eu comecei a me cuidar sozinha, mas só que naquele terceiro dia, a angústia era tão grande, aquela sensação esquisita que eu tava sentindo era tão grande, que eu resolvi pedir ajuda pra ela. Então, assim, pra eu pedir ajuda pra ela, é porque eu tava passando muito mal mesmo, né? Aí, ela me ajudou, ela deixou eu chorar no ombro dela, e depois ela me colocou no meu centro novamente, falando pra eu ter firmeza, porque eu era guerreira, eu era forte, e eu sabia que não estava ficando louca. Então, assim, ela foi dura comigo, mas foi muito importante essa firmeza que ela me passou, porque eu tava precisando justamente daquilo. Na verdade, o ego diz que você quer uma pessoa que passe a mão na tua cabeça, né, que sinta dó de você, mas só que isso aí é uma tremenda mentira, porque a gente não é um ser miserável, né, e a gente não precisa que ninguém fique com dó da gente, entendeu? Mas só que o ego coloca esse tipo de pensamento na tua cabeça, né? Mas enfim, a Eliane foi dura comigo e eu passei mal, enfim, eu não tava legal, eu não queria tomar de jeito nenhum, até que eu acabei tomando por insistência dela, entendeu? E foi a experiência surreal que eu tive, foi uma explicação muito importante, que eu precisava passar por aquilo, que já fazia muito tempo que eu tava sondando esse assunto, vinha algumas coisas, em algumas experiências, mas não profundo do jeito que veio naquele terceiro dia, tá? Eu tomei a ayahuasca, não passei mal, e foi assim, uma experiência de muita explicação, não foi muita miração, mas foi experiências até de olho aberto, sabe? Entendimentos com olho aberto. E aí, veio uma voz que falou assim pra mim, agora eu acho que você tá preparada, eu vou te mostrar algumas coisas, mas assim,
não fica racionalizando muito. E nisso eu vi, entendeu? Os meus pais se desmoronar como areia. Como assim, como se eles não existissem mesmo, sabe? Assim, a presença física deles desmoronava, assim, como areia. E aí eu comecei a perceber que todas as pessoas que eu acredito que estão aqui comigo nessa vida, na verdade, são criações minhas, né? Eu não sei, gente, como que isso acontece, entendeu? E ó, eu quero deixar bem claro antes de eu falar, é que eu não tô falando que é isso na vida de todo mundo, não tô colocando isso como uma verdade, não estou falando que é assim que acontecem as coisas, tá? Eu só tô contando a minha experiência, as minhas explicações e o meu mundo, gente. Não vai ser igual ao mundo de você. Eu olho por uma janela, vocês vão olhar por outra, pela sua janela. E assim, nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Então é isso que as pessoas buscam muito uma coisa concreta, né? Uma certeza, uma verdade universal, quando na verdade você tem que criar o seu pacote de crenças, de verdades, entendeu? Então assim, nada é regra. Tudo que eu tô falando aqui, eu não quero fazer uma lavagem cerebral em ninguém, não é nada disso, isso não é a intenção. A intenção é apenas seguir as ideias do meu blog, que é relatar as minhas experiências no processo de despertar da consciência, tá? Então eu vou explicar o que eu acredito, o que eu tive, o entendimento que eu tive. Então, né? Que foi explicado que a gente cria tudo no seu mundo, tá? Então assim, eu não sei como que isso acontece, eu não sei se é no astral, antes da gente encarnar, eu não sei, a doutrina espírita fala uma coisa, entendeu? Outras doutrinas falam outras coisas, então assim, eu não tô seguindo nenhuma religião, não é essa a intenção, mas foi explicado que, sei lá, de alguma forma, eu escolhi, entendeu? Todos os personagens, que são as pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos, para estar vivendo essa experiência humana aqui na Terra, né? Então assim, não foi à toa que meu pai é meu pai, que minha mãe é minha mãe, que minha irmã é minha irmã, você entende? As pessoas que chegam até a minha vida, entendeu? Nada acontece à toa e nem por um acaso. Foi uma permissão que eu dei para criar e para atrair todas essas pessoas para minha vida, né, com uma finalidade. Todas essas pessoas são espelhos do meu próprio ser. Eu tenho a oportunidade de encontrar várias facetas da Viviane nessas pessoas, né? Então assim, eu entendi perfeitamente que eu de alguma forma atraí todas essas pessoas, criei, que sei lá, usa a palavra que vocês quiserem, entendeu? Na minha vida, para me mostrar e para me ajudar, enfim, entendeu? Mas é tudo voltado para dentro, não é nada voltado para fora, né? E aí, nessa hora, eu entendi que não foi à toa que a Eliane, entendeu? Desde a minha primeira vez, estava lá, naquela figura me ajudando, né? E foi muito importante isso pra mim, porque se não fosse a ajuda dela, eu acho, na primeira vez, o acolhimento, a assistência que ela me deu depois, entendeu? Da minha experiência ruim, né? Vamos dizer assim, eu talvez não teria voltado pra Ayahuasca, eu não teria encarado as outras experiências, né? E aí, eu pensei assim, nossa, tudo isso são criações minhas. Eu criei perfeitamente esse ser para me ajudar, né? Olha que coisa. Eu, de alguma forma, eu criei a Eliane para ela ser exatamente dessa forma, né? Para ela me ajudar nesse meu processo, que é difícil, essa busca espiritual. E aí, nessa hora, eu fiquei com muito orgulho bom, sabe? Muita gratidão, assim, por de alguma forma eu ter criado essa pessoa para ter chegado até a minha vida e poder me ajudar da forma que ela ajuda, né? Tão perfeitamente. E aí eu comecei a dar risada, eu dei muita risada, que eu falei assim, nossa, eu criei tão perfeitamente a Eliane, sabe? E aí eu rachei o bico, eu dei muita risada. E não foi só essa situação, não são só as pessoas que a gente cria, né? Eu acho assim que fica mais fácil de entender quando a gente substitui a palavra criar por atrair, né?
Pra mim, eu acho que tem quase o mesmo sentido, sabe? Porque assim, quando a gente fala, eu atraí certa pessoa pra minha vida, de alguma forma, você usou alguma energia, sei lá, você fez alguma coisa, uma mágica aí, pra com que essa pessoa encontrasse com você, tá? Então assim, o atrair e o criar, na minha cabeça aqui, na minha explicação desse vídeo, é a mesma coisa, tá? De alguma forma você criou uma situação, você criou condições, enfim, entendeu? De tudo aquilo tá acontecendo, né? Daquela pessoa ter chegado até a sua vida, de você estar vivendo algum certo tipo de situação, entendeu? E aí, olha só que coisa engraçada. Começou a tocar uns áudios Brembaba, né? E assim, desde que eu frequento Morada do Sol, eu nunca ouvi nenhum áudio do Brembaba, né? Sempre passa muito sem, enfim. E aí eu falei, nossa, naquela hora, que coincidência, pensei, né? Justamente no momento que eu tô na pegada do Brembaba, que eu tô lendo muito livro dele, que eu tô vendo muitos vídeos dele, toca, né? E passa um áudio dele falando, dando algumas explicações super pertinentes, assim, a vivência que eu tô tendo, né? Não é possível, como que esse ritual tá tão perfeito? Tá exatamente, se eu tivesse que ter, se fosse eu que tivesse feito esse ritual, teria sido exatamente dessa maneira, né? Pra mim, parecia que aquilo tudo tinha sido feito apenas pra mim, né? E aí veio a explicação, falou assim, quem disse que não foi você que criou esse ritual? Olha que coisa louca, né? Daí eu falei, é? Daí falou, não foi o Paulinho, o padrinho, que criou esse ritual. Foi você que pediu para que esse ritual fosse exatamente assim, e ele foi criado exatamente dessa forma que você pediu. Então assim, não é nenhuma coincidência. E esse teu achar que foi feito para você, realmente foi feito para você. E assim, né, gente, eu sei que analisando isso com os olhos do mundo, vai falar, puta pretensão, né? Mas não é com esse olhar que eu queria que vocês enxergassem essa experiência que eu tive, entende? É com o olhar daquele que não vê só com os olhos, né? É o olhar da alma. É alguma coisa aí que acontece inconscientemente, que você começa a criar e a materializar tudo aquilo que está dentro de você, entende? É muito verdade isso, porque o padrinho mesmo falou que as experiências que você tem na ayahuasca são exatamente tudo aquilo que você tem dentro de você, são exatamente todo o teu jeito de viver aqui, né, no dia a dia. Então assim, ninguém vai ter nada, entendeu, daquilo que já não está vivendo, né? Então eu consegui entender e encontrar essa conexão. E é verdade tudo isso, sabe? Se vocês pararem e prestarem atenção, para quem toma ayahuasca, no caso, tenta encontrar essa similaridade das suas mirações, dos seus entendimentos com a sua vida no dia a dia em si, né? É muito parecido, são situaçõezinhas assim tão bestas, sabe? Que você acaba se colocando naquilo. Por exemplo, eu falei dos meus vizinhos animados, né? Para quem não ouviu, eu disse o seguinte, né? Que eu tenho uns vizinhos de verdade, assim, bem animados, e eu moro no segundo andar, e eles tocam funk, assim, de final de semana. E aquele pancadão rola, das 6 da tarde, não, das 7 da noite, assim, até às 6 da manhã. Então, assim, no começo foi muito difícil pra mim, porque eu não conseguia dormir, entendeu? Eu ficava puta, ficava olhando lá na janela, aquele auê todo, sabe? Eu falei, cara, não é possível que ninguém reclama, e realmente a lei lá não funciona, não sei porquê, né? Então, assim, eu só tive duas alternativas mediante a isso. Ou aceitar ou mudar, sair fora do apartamento, entendeu? Como pra mim não é interessante sair do apartamento, eu falei, cara, vou aceitar isso, porque se eu ficar brigando o tempo inteiro, eles não vão parar, eu não tenho um pingo de controle sobre essa situação, não é? Então, a única coisa que eu posso fazer é eu mudar, porque se eu ficar esperando o outro mudar pra eu poder dormir, eu tô ferrada, eu não vou dormir nunca mais, né? Então, assim, eu aprendi durante esses 3 anos que eu moro nesse apartamento, né, com os vizinhos animados, a me desligar daquilo. E de alguma forma, não sei como também, eu comecei a ouvir só o que eu quero. Então, assim, eu consigo dormir numa boa, cara, eu não ouço e não me atrapalha em nada, né, exceto quando eu tô racionalizando. E aí, lá na experiência da ayahuasca, foi me mostrado
que nesse dia a dia mesmo, com essas situações que você nem sequer dá a mínima, você tá aprendendo também, né? Então quando eu comecei a ouvir aquelas músicas tenebrosas e todo mundo passando mal, muita gente vomitando, passando mal, você ouve, né, o barulho lá fora, tal, queria me tirar da minha experiência boa, né? Mas só que nessa hora eu me dei conta que eu já tinha aprendido a escolher o que eu quero ouvir, né? Então assim, eu usei um exemplo da minha vida, né, durante um ritual, ou seja, a gente está criando o tempo inteiro todas essas situações, né, que inconscientemente a gente pede por isso, não é? Então quando eu falo criação, né, que a gente cria tudo, a gente cria também essas situações que estamos vivendo no momento, né? Por pior que seja a situação, cara, não tem nenhum outro responsável lá fora. O responsável é você. E a partir do momento que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, entendeu? Você também é responsável pelas suas criações de personagens, por exemplo, né? Ou seja, das pessoas que chegam até você, né? A gente tem que ter amor por todas as pessoas que a gente acaba colocando na nossa vida, né? Até as pessoas que você não gosta, que você tem um certo mal-estar aí, entendeu? Não foi que ela apareceu aleatoriamente na sua vida, foi simplesmente você que colocou essa pessoa na tua vida de alguma forma, né? De alguma forma você criou isso, você criou essa situação e você acabou atraindo essa pessoa até você, né? E não pense que foi à toa não, entendeu? É justamente para te mostrar quem você é, entendeu? Para te mostrar os seus medos, entendeu? As suas vaidades, as suas dificuldades, entendeu? Enfim, N coisas, são N aspectos de você nos outros, né? Então é mais ou menos assim que funciona, que foi me explicado, né? Que funciona o processo de criação, né? E aí eu tô pensando muito, gente, olha, já fazem o que, 2 semanas que acabou o retiro e eu não tiro isso da minha cabeça, né? Tipo agora, né? Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês e aí eu tô olhando, né? Aqui, vários carros à minha volta, várias coisas, e aí eu fico pensando, cara, que engraçado, né? Porque cargas d'água, eu criei esse trânsito que eu tô agora, entendeu? Essas condições que eu tô agora. E assim, a gente sempre leva a vida achando que a gente é um mero personagem dentro de um filme, né? Quando na verdade a gente é o diretor, nós que fizemos esse filme, né? Então assim, a gente se coloca como agente passivo, né, dessa situação, quando na verdade a gente tá atuando o tempo inteiro, né? Então assim, é uma mudança de perspectiva muito grande e não é fácil, entendeu? Você mudar essa perspectiva que você acreditou a vida inteira de uma hora para outra. É muito louco. Às vezes eu tô assim, tipo, no meu trabalho, né? E acontece alguma situação, qualquer situação, e eu falo, cara, que coisa, né? Eu, de alguma maneira, criei essa situação, porque simplesmente eu preciso passar por essa situação, entendeu? Então assim, quando você começa a entender que tudo que acontece contigo é criação sua, você começa, talvez, aceitar um pouco melhor as coisas, né? Porque se você tá criando, é porque de alguma maneira você precisa passar por isso, não é? E assim, nesse processo de criação aí, entendeu? Existe um eu superior dentro de você. E assim, você o tempo inteiro é guiado pelo seu eu superior. Por mais identificado com a mente, com o ego que você esteja, mesmo assim, a sua divindade está dentro de você, a sua essência está dentro de você. Mesmo que você esteja fazendo coisas horríveis, entendeu? Você está com a sua essência o tempo inteiro, ou seja, Deus está contigo o tempo inteiro, aonde quer que você vá, né? Então assim, existe esse ser divino dentro de você, né? Então, de alguma forma, existe o consentimento desse ser,
né? O seu eu superior sabe muito bem a medida exata daquilo que você precisa passar para poder lembrar de quem você é, para poder aprender. As pessoas usam muito essa palavra, né? A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para aprender, mas na verdade eu, Viviane, entendo que não é bem essa palavra que a gente deve usar, não é aprender, porque o ser divino, né? O nosso eu superior já sabe de tudo, ele já é pleno, ele já é completo, então assim, não tem como você aprender uma coisa que você já sabe, né? Então eu gosto muito, e depois do retiro mais ainda, de falar a seguinte frase: a gente tá aqui não é para aprender, mas sim para lembrar, para relembrar tudo aquilo que você já sabe, você já é, você não tem que se tornar nada, não tem como se tornar algo quando você já é, você entende? Então é isso, gente, o vídeo já tá com 20 minutos, entendeu? Não sei se eu só falei, e vocês não entenderam nada, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mande o seu comentário. Isso é muito importante para o intuito aqui do meu canal, para o intuito do blog. O lance aqui, ninguém está se colocando como professor de nada, entendeu? É uma grande troca de informação, né? Então, assim, espero que vocês consigam se ver em mim, entendeu? Assim como eu consigo me ver em vocês também, né? Porque na verdade somos todos um, só que estamos subdivididos, né? Não existe separação. Enfim, é muito louco tudo isso, eu concordo plenamente. Às vezes eu falo, cara, vou me internar, entendeu? Porque não é possível, duas uma. Ou eu tô muito no caminho certo, ou eu tô louca, varrida, entendeu? Isso é normal, passa na cabeça da gente, mas no fundo, a gente sabe que não tá ficando louco, né? Pelo contrário, agora que a gente tá acordando, agora que a gente tá saindo daquele estado louco mesmo, entendeu? Que é o estado não desperto, não é? Um beijo no coração de vocês. Namastê!